Zero emissões. 50% de eficiência térmica. Um motor a combustão que não polui. E a Tesla ficou em silêncio durante 8 dias. A 8 de janeiro de 2026, o CEO da Honda, Toshihiro Mibe, subiu a um palco em Las Vegas, no CES. Mibe não é showman, é um engenheiro de 63 anos, discreto, de fato azul. Mas o que disse foi uma bomba industrial. Honda anuncia motor de hidrogênio de combustão interna com zero emissões. Eficiência térmica de 50%. Pronto para produção em massa em 2028. A sala ficou em silêncio. Para perceberes o número, o melhor motor a gasolina da Toyota atinge 41% de eficiência. O diesel mais avançado da Mercedes chega aos 45%. A Fórmula 1, com 200 milhões de euros de engenharia por época, espreme 52%. A Honda anunciou um motor de produção em massa a 2 pontos da F1, mas sem gasolina, sem gasóleo, sem CO2. Só hidrogênio e ar. O escape é vapor de água. Água que podes beber. Achas que a indústria elétrica está preparada para um motor a combustão que não polui? Deixa tua resposta nos comentários. Leio todas. Porque o que Mibe revelou não foi apenas um motor. Foi uma declaração de guerra. Antes de te mostrar por que isto assusta a Tesla, precisas de saber uma coisa. A Honda venceu a Fórmula 1 6 vezes, e usou um truque das pistas para construir este motor. Recuemos a 2023, Sakura, Japão. Um centro de investigação que nem aparece no Google Maps, só um parque de estacionamento vazio. Porta blindada, scanner de íris. Lá dentro, 900 engenheiros trabalham num projeto interno chamado Hydra. O objetivo: pegar no motor de combustão tradicional, eliminar a gasolina, injetar hidrogênio, e atingir 50% de eficiência sem sacrificar potência, durabilidade ou custo. Motores de hidrogênio não são novidade. A BMW fez o Hydrogen 7 em 2005, lento, gastador, e o motor partiu-se após 80 mil quilômetros. A Toyota tentou em 2014 com um protótipo baseado no Corolla, mesmo problema. O hidrogênio queima 2.300 graus Celsius, contra 1.900 graus Celsius da gasolina. Esses 400 graus extra derretem pistões e transformam válvulas em poças de metal, o chamado hidrogênio embrittlement, em que o hidrogênio se infiltra no metal e o motor se desfaz por dentro. A Honda resolveu isto com uma decisão que toda a gente achou absurda: cerâmica. Pistões, paredes dos cilindros e válvulas de admissão e escape revestidos com uma camada de cerâmica de silício carbono de apenas 0,3 mm, capaz de aguentar 2.800 graus Celsius antes de se deformar. Mais dura que titânio, mais leve que aço forjado, e completamente imune à fragilização por hidrogênio. Mas a cerâmica cria outro problema: não dilata com calor da mesma forma que o alumínio do bloco do motor. Ao primeiro aquecimento, racha. Durante 18 meses, os 900 engenheiros da Hydra testaram 47 combinações diferentes de materiais. Falharam 46 vezes. A solução veio de uma fonte improvável: um fornecedor de pastilhas de travão da Fórmula 1. A Honda Racing Corporation, que venceu o Mundial de F1 com a Red Bull em 2021 e 2022, usa nos travões dos seus monolugares um compósito de carbono cerâmica leve, resistente a temperaturas extremas e com dilatação térmica quase idêntica à do alumínio. O engenheiro-chefe da Hydra, Koji Watanabe, com 15 anos de F1 antes de passar para a produção, reconheceu o material de imediato, numa reunião às 9 da noite de uma terça-feira de outubro de 2024, isto resolve o pistão. Resolver o pistão foi só o primeiro dominó. Depois veio a injeção. O hidrogênio, elemento mais leve do universo, precisa de ser injetado a alta pressão dentro do cilindro, 700 bar, 10 vezes mais do que o motor a gasolina. Para contextualizar, a pressão no fundo da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, é de 1.100 bar. A Honda está a injetar hidrogênio a 2/3 dessa pressão. Se uma linha de combustível rebentar durante um teste, não há fuga de gasolina. Há uma explosão supersônica capaz de cortar aço como se fosse manteiga. A equipe de Watanabe teve de construir uma câmara de teste blindada com paredes de 40 centímetros de betão armado. Nos primeiros 6 meses, rebentaram 3 injetores. Cada um custou 220 mil euros. Cada explosão foi filmada por câmaras de alta velocidade a 50 mil fotogramas por segundo.
As imagens mostram uma flor de fogo azul-branco que dura 0,03 segundos e atinge 3.400 graus. Bonito e aterrorizante. Mas o verdadeiro segredo não está nos pistões nem nos injetores. Está numa técnica que desafia 100 anos de física dos motores. Durante décadas, aceitou-se que o teto prático de um motor a gasolina era cerca de 45%. A Honda encontrou uma porta secreta: ignição por compressão de mistura pobre. Num motor normal, uma vela faz faísca e acende a mistura de combustível e ar. A chama viaja pelo cilindro a 30 metros por segundo, mas nem tudo queima da mesma forma. Há partes que ardem bem, outras mal, outras que escapam sem queimar. Perde-se energia. A Honda faz algo diferente. Usa vela apenas para iniciar uma reação em cadeia numa mistura extremamente pobre, 30 partes de ar para 1 de hidrogênio, tão pobre que no motor normal nem sequer acenderia. A faísca cria um ponto de calor minúsculo, esse ponto comprime a mistura à sua volta, a compressão gera mais calor, e de repente, sem aviso, tudo explode ao mesmo tempo. Todos os átomos de hidrogênio reagem simultaneamente com todos os de oxigênio. Chama-se ignição por compressão de carga homogênea, HCCI na sigla inglesa. O resultado, a queima completa do combustível acontece em 0,2 milissegundos, contra os 3 milissegundos de um motor a gasolina normal, 15 vezes mais rápido. Quanto mais rápida a queima, mais energia vai para o pistão e menos se perde em calor. A temperatura no cilindro continua a subir aos 2.300 graus, mas por muito menos tempo. O motor precisa de menos refrigeração, o radiador pode ser mais pequeno, o capote mais baixo, o carro mais aerodinâmico, uma cascata de vantagens a partir de uma única inovação. E há mais, um sistema de turbocompressão elétrica de geometria variável. Um turbo normal usa os gases de escape para comprimir ar e meter mais ar no motor, mas só funciona bem a rotações altas. A baixas rotações sofre de turbo lag, aquele meio segundo em que carregas no acelerador e nada acontece. A Honda eliminou-o com um motor elétrico de 48 volts acoplado ao eixo do turbo. Ao acelerar, esse motor faz o turbo girar instantaneamente, mesmo sem gases de escape. Depois, em alta rotação, o mesmo motor inverte a função e torna-se gerador, recuperando energia dos gases de escape para uma pequena bateria de lítio de 1,2 kWh que alimenta os sistemas auxiliares do carro. Um híbrido dentro do próprio motor, que produz a sua própria eletricidade enquanto funciona, e usa-a para se tornar ainda mais eficiente. O resultado final: 50% de eficiência. Um carro elétrico a bateria tem, no papel, cerca de 70% de eficiência da central às rodas, mas depois de somar as perdas de carregamento, bateria e inversor, cai para uns 45% reais. O motor da Honda faz 50% sem rede elétrica, sem bateria de 500 kg, sem lítio, sem cobalto, sem minas a céu aberto. Enches o depósito em 4 minutos e segues viagem. Imagina um carro que reabastece como sempre reabasteceste, não polui, e cujo motor dura mais do que o motor normal. A cerâmica não se desgasta como o aço. Os testes internos da Honda apontam 500 mil quilômetros sem perda de compressão, contra os 150 mil quilômetros em que a maioria dos motores a gasolina começa a perder compressão. Isto não é uma alternativa aos elétricos, é um ataque direto ao coração da revolução elétrica. Não precisas de mudar a tua vida. Só conduzir, como sempre fizeste, mas sem matar o planeta. Por que fez a Honda isto, se já tem elétricos como o Honda E e o Prologue? Por que investiu 4,7 mil milhões de euros num motor que se dizia morto? A resposta está numa cidade que conheces, Hiroshima, 1945, apagada do mapa por uma bomba atômica. A Honda não existia nessa altura. Soichiro Honda era um mecânico de 38 anos que construía motores para bicicletas numa oficina em Hamamatsu. Mas Hiroshima está no ADN da Honda de uma forma que poucas empresas conseguem explicar. Não é metáfora, é geografia. A principal fábrica de motores da Honda fica em Kumamoto, a 200 km de Hiroshima. A fábrica de transmissões em Hamamatsu, a 300 km. O centro secreto de desenvolvimento de motores a hidrogênio, em Sakura, a 800 km. Tudo no Japão. Tudo num país que importa 94% da sua energia. O Japão não tem petróleo, gás natural, lítio, cobalto nem níquel. É uma ilha vulcânica com 125 milhões de pessoas e quase zero recursos naturais. Cada bateria de carro elétrico da Tesla usa 63 kg de lítio extraído no Chile ou na Austrália e refinado na China.
Cada carro elétrico vendido torna o Japão mais dependente de cadeias de abastecimento que não controla. MIB sabe disto desde jovem engenheiro. O hidrogênio é o caminho que o Japão pode produzir sozinho, a partir de água do mar e energia nuclear, solar ou eólica. 34 mil quilômetros de costa, 33 reatores nucleares operacionais, e a maior central de hidrogênio verde do mundo, construída em Fukushima em 2020, no local do desastre de 2011. O hidrogênio não é uma aposta tecnológica, é uma aposta geopolítica. O contra-ataque já começou. A BYD anunciou, em fevereiro de 2026, 12 mil milhões de euros em fábricas de baterias na Europa. A Tesla expande a Gigafactory de Berlim e negocia uma nova fábrica em Itália. Mas ambas continuam reféns do lítio, cujo preço triplicou desde 2021, chegando a 67 mil euros por tonelada em 2025, com minas a esgotar-se no Chile e projetos bloqueados na Argentina. A China controla 58% do processamento mundial de lítio. Se cortar o fornecimento, como fez com as terras raras em 2010, toda a indústria ocidental de elétricos para no mesmo dia. O motor da Honda não depende disso. O hidrogênio pode ser produzido em qualquer país com água e eletricidade. Portugal está a construir em Sines a maior central de hidrogênio verde da Europa, 5 mil milhões de euros, a entrar em funcionamento em 2028, o mesmo ano do lançamento do motor da Honda. E a Honda não está sozinha. A Yamaha anunciou, em novembro de 2025, um V8 a hidrogênio de 450 cavalos. A Kawasaki e a Suzuki trabalham em motores de moto a hidrogênio. O Japão alinha-se numa coligação silenciosa contra o domínio chinês das baterias, e a Europa começa a prestar atenção. Em março de 2026, um documento da Comissão Europeia admitiu, pela primeira vez, que o hidrogênio pode ser alternativa viável aos elétricos também em veículos ligeiros, não só em caminhões. Segundo fontes citadas pelo Financial Times, a proibição de motores a combustão em 2035 poderá ser reaberta se tecnologias de combustão limpa amadurecerem comercialmente. A pergunta incômoda: e se a indústria apostou 300 mil milhões de euros na direção errada? Os números da Honda são duros. Um carro elétrico médio usa 200 kg de materiais raros. Produzir uma bateria de 70 kWh emite cerca de 8 toneladas de CO2 antes de o carro sair da fábrica, o equivalente a 3 anos de utilização de um carro a gasolina, só para fabricar a bateria. O motor de hidrogênio da Honda pesa 140 kg, contra 500 kg de uma bateria Tesla. É aço, alumínio e cerâmica, reciclável, sem lítio, cobalto ou níquel. E o custo? A Honda estima 3.200 euros por motor à escala total em 2030, contra cerca de 11 mil euros atuais, e não menos de 7 mil previstos para 2028, de uma bateria de 70 kWh da Tesla. Menos de metade do custo, sem degradação, sem perda de autonomia no frio, sem substituição aos 300 mil quilômetros. Falta rede de abastecimento. Hoje há menos de 200 estações de hidrogênio na Europa. Mas Toyota e Hyundai já constroem redes no Japão e na Coreia. A Alemanha aprovou 9 mil milhões de euros para a infraestrutura de hidrogênio até 2030, a França 7 mil milhões, Portugal 5 mil milhões só em Sines. É o mesmo argumento usado contra os elétricos em 2015, não havia carregadores, hoje há 600 mil na Europa. Cada bomba de gasolina pode ser convertida por cerca de 50 mil euros, sem escavar ruas nem reforçar redes elétricas. A pergunta final não é técnica nem econômica, é psicológica. A Tesla, a Volkswagen, 52 mil milhões investidos, a GM, a Volvo, a Jaguar e a Ford apostaram tudo numa única tecnologia. E agora aparece um japonês de fato azul com motor de 140 kg e 3.200 euros a dizer: há outra maneira. Vão os governos reabrir a discussão sobre a proibição de 2035? Vai a Tesla desenvolver hidrogênio às escondidas? Em dezembro de 2025, a Tesla publicou, e apagou 48 horas depois, uma oferta de emprego para engenheiros de combustão de hidrogênio. Alguém fez um screenshot, que ainda circula nos fóruns de engenharia automóvel. A Honda não desafia só a Tesla. Desafia a narrativa de que o futuro tem de ser um carro pesado, caro, com bateria que degrada e demora 40 minutos a carregar. E se a Honda tiver razão, o mundo daqui a 10 anos terá elétricos nas cidades, onde as distâncias são curtas, e hidrogênio nas autoestradas e nos países quentes, não uma guerra entre tecnologias, mas uma coexistência. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute: a China, uma nova liga de aço, e um carro chinês de 12 mil euros prestes a chegar à Europa.
O próximo vídeo conta-te o contra-ataque mais brutal que a indústria automóvel já viu. Não feches este separador.